A gente sabe que processador não é só para jogo, mas definitivamente os últimos lançamentos têm mostrado pra gente que os jogos é quem acabam ditando o ritmo da empolgação do público. E nós temos finalmente um lançamento que tende a mostrar por que isso é tão importante. É claro que eu tô falando do Ryzen 7 9800X 3D. E esse X 3D no final é aquela pitadinha que você precisa para finalmente se empolgar com o lançamento de processador. Não é a primeira vez que a gente vê um processador X 3D, mas definitivamente é o processador mais poderoso que a gente... Será que é mais... É pra ser, né? É pra ser. Então pelo menos ele é o processador mais... Dá pra dizer isso? Não dá pra dizer... eu acho que infelizmente vocês vão ter que assistir esse vídeo, porque tem várias informações que vocês talvez não tenham do Ryzen 7 9800X 3D, e a performance dele, bom, a performance vai ser curiosa. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto, envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, vamos tirar uma coisa do caminho. Eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é esse tal desse X3D que tem depois do Ryzen 9 qualquer coisa, Ryzen 7 qualquer coisa, Ryzen 5 qualquer coisa. Bom, eu vou tentar resumir para vocês, porque na verdade o empilhamento de cache 3D ele é um avanço técnico que teve por parte da AMD e que basicamente adiciona mais cache ao processador, o que permite que as informações estejam mais próximas do processador e que ele consiga processá-las de forma mais rápida. Eu acho que é a forma mais simples de explicar isso, eu não sei se dá para simplificar mais. E aí todo mundo que tem um diploma na área tá... Mas é isso, eu tenho que explicar de uma forma simples, porque na verdade o que importa é o resultado. É claro que é uma tecnologia surpreendente, foi um avanço bem importante da AMD, mas no fim o que importa é o que ele pode fazer por você. E o que ele pode fazer por você é trazer uma boa performance em jogos. Pois é, a gente viu a primeira geração dos Ryzen X 3D nos Ryzen 5000. Então, com os Ryzen 5000 a gente teve a introdução com o 5800X 3D, com um processador com 8 cores, 16 threads, e que trouxe um grande salto em performance em jogos. Quando ele trazia um grande salto em jogos, porque não era bem sempre que ele trazia. Porque é importante deixar claro que o processador continua sendo o mesmo. Às vezes a pessoa enxerga esse X 3D e acha que ele é um processador completamente diferente. Ele não é. A única diferença é, de fato, o 5800X 3D, por exemplo, ele tem só o incremento de cache 3D. O 9800X 3D, ele só tem... Essas caixas da AMD são uma... E de fato o que os processadores têm basicamente é isso. Ele só tem um empilhamento de cache 3D, mas ele continua sendo um processador da mesma linha. Então a gente teve a introdução com o 5800X 3D, depois vieram vários outros modelos, mas para tentar simplificar, depois ele foi substituído, né, pelo o 7800X 3D, então você já deve ter conhecido ele, se não conheceu, o cara é gente boa, ele devia conhecer. O Ryzen 7 7800X 3D, que além de dar um nó na cabeça, também trouxe a mesma tecnologia, mas trouxe um avanço de litografia e trouxe também o avanço da arquitetura com o Zen 4. Claro que a gente tem com isso o avanço em outras áreas, como o suporte a novas tecnologias e tudo mais, só que isso já era esperado porque no fim das contas ele é só um processador normal da linha com o empilhamento de cache 3D. E assim como aconteceu na primeira geração com o 5800X 3D, o 7800X 3D também trouxe um ganho interessante em games e trouxe um salto muito importante, porque além do empilhamento de cache 3D, que já tinha na geração anterior, ele trouxe esse avanço de uma geração para outra com litografia, com arquitetura, suporte a novas tecnologias. O salto foi realmente grande. Inclusive, se você tiver dúvida, dá uma conferida nos testes que tem aqui no canal. Mas agora a gente tem o 9800X 3D, e assim como seus antecessores, ele também é só um processador da linha normal com um empilhamento de cache 3D. Na verdade, aqui embaixo do capô a gente tem um Ryzen 7 9700X, já que nessa geração não tem o 800, para confundir um pouco mais a sua cabeça. Que no fim eu acho que acaba sendo até bom. Confundia bastante, por exemplo, ter o Ryzen 7 5800X e o 5800X 3D. Por isso a AMD na geração anterior, nos Ryzen 7000, só colocou o 7700X e o 7800X 3D. O mesmo acontece nessa geração, onde a gente tem o Ryzen 7 9800X 3D, mas não se engane, ele é um Ryzen 7 9700X com algumas alterações, dentre elas o TDP. A gente tem um TDP mais alto, aqui são 120 watts de TDP, a gente tem aí os clocks e a gente tem também o suporte às mesmas tecnologias, então ele é meio que um 9700X. A diferença mais importante talvez seja em relação ao TDP, porque a gente tem um 9700X com TDP de 65 watts. Claro que agora com a atualização você consegue colocar 105 watts, mas aí já não é mais o padrão, aí você precisa
precisa mexer. Já o 9800X3D ele já vem com 120 watts de TDP. E o que mudou em relação às gerações anteriores? Bom, não muita coisa. Continua sendo um processador normal vestido de X3D com 3D V-Cache, mas nessa geração a AMD mudou como ela empilha o cache. Então antes ela colocava literalmente em cima dos núcleos, agora ela coloca embaixo. Isso ajuda no equilíbrio térmico, o que permite que esse processador tenha clocks mais altos e que ele tenha um limite diferente das gerações anteriores, ou que ele não tem uma limitação que existia nas gerações anteriores, que era justamente o suporte ao overclock. Então, para tentar explicar de uma forma simples, é isso. Continua sendo a mesma tecnologia que estava presente nas gerações anteriores, mais evoluída e, dessa vez, com um empilhamento de cache numa posição diferente, o que permite que ele atinja clocks maiores e que acabe com aquele déficit que tinha anteriormente. Antes, se você pegar, por exemplo, um 5800X3D, em algumas aplicações ele é mais lento do que o 5800X, justamente porque, primeiro, ele tem um limite térmico menor, porque o empilhamento de cache 3D ele é sensível à temperatura, então teve que diminuir o clock máximo, e segundo, justamente por conta dessa limitação, ele não consegue atingir clocks mais altos. Aqui com o 9800X3D isso não acontece mais, o que permite que ele seja uma alternativa até para quem vai usar o processador para trabalhar. Então se você queria comprar um 9700X ou um processador de 8 cores, 16 threads, mas queria mais performance em jogos, essa pode ser a resposta. Mas, como eu disse, não tem um grande salto assim. A gente já viu o lançamento dos Ryzen 9000 e o que eu posso dizer é que foi triste o lançamento dos Ryzen 9000. Ele realmente não trouxe um salto muito grande. Mesmo na eficiência energética é altamente questionável. Em alguns pontos, realmente a AMD evoluiu muito em relação à eficiência energética, enquanto que em outros pontos, em outros testes, em outros cenários, ficou basicamente a mesma coisa dos Ryzen 7000. A gente trouxe alguns pequenos passos, alguns avanços importantes, mas alguns pequenos passos em relação a tecnologias, em relação ao suporte de lanes, PCI Express e clock e tudo mais. Mas a verdade é que a gente continua muito parecido com os Ryzen 7000. Então se você pega aí um 9700X e compara ele com o 7700X, você não vai ver grande diferença, a não ser talvez em alguns cenários para eficiência energética. Será que isso se repete com o 9800X3D? Porque apesar da gente ter um empilhamento de cache, ele continuou com a mesma quantidade de cache empilhado que tinha na geração anterior, então nesse sentido a gente não teve um aumento. E será que pelo menos nessa geração, com litografia, com novas arquiteturas, com tudo isso a gente vai ter um avanço maior em jogos? Porque dessa vez o que importa são jogos. Esse é um processador gamer, ele provavelmente joga mais do que você. Então a gente testou aqui, obviamente, em jogos e vai mostrar para vocês a performance para dizer se vale ou não vale a pena você investir num 9800X3D. Os concorrentes dele no momento é meio difícil dizer, porque claro, a gente está falando de performance, mas a gente também está falando de preço. O preço no momento que a gente grava esse vídeo não é conhecido, mas a gente vai deixar a atualização aí nos comentários. Os rumores diziam que ele seria um pouquinho mais caro do que o lançamento do 7800X3D, o que agora faz ainda mais sentido, uma vez que a gente conhece a performance do Core Ultra 9 285K e que os processadores Ryzen 7 7800X3D desapareceram praticamente das prateleiras ou tiveram um preço altamente inflado devido à alta demanda. Afinal, todo mundo estava esperando o lançamento dos Ryzen 9000 e foi... E aí teve o lançamento dos Core Ultra, que foi... No fim, todo mundo acabou escolhendo os Ryzen 7 7800X3D. Então, o 9800X3D veio meio que para tomar o lugar do 7800X3D. Se você estava procurando um 7800X3D, é bem possível que você não vai encontrar ele mais nas prateleiras. E esse aqui vai ser o cara. Mas será que vai valer a pena? Pois é, eu testei aqui em alguns jogos, e claro, em algumas aplicações profissionais, para ver se tem essa diferença mesmo, se o clock ajudou. E eu vou mostrar para vocês a performance comparado com os processadores Ryzen 9000, topo de linha, Core Ultra 9 285K, que é topo de linha, o 14900K e, claro, o seu antecessor, o Ryzen 7 7800X3D. A nossa bancada mudou um pouco para esses testes, então a gente pegou agora uma placa-mãe X870, né? Então ela é um novo lançamento, mas é bom deixar claro que você não precisa de uma placa-mãe X870 para rodar um 9800X3D ou nenhum dos Ryzen 9000. Você pode rodar elas nas placas série 600, ou seja, uma B650, uma X670, elas vão funcionar normalmente, porque o que conta é o socket, ele ainda é um socket AM5, ou seja, o encaixezinho ali, ó, o encaixe ainda é AM5, então você vai conseguir utilizar. Claro que essa plataforma só utiliza memórias DDR5, então você não tem opção, por exemplo, de transportar as memórias do seu setup antigo para esse. Todos os Ryzen 7000 e 9000 trabalham só com DDR5. Já no caso aqui do lado da Intel, a gente tem o 14900K que trabalha com DDR4, mas foi testado em DDR5, e o Ryzen 9000 9950X também foi testado com as memórias DDR5. Para nossa bancada, a gente utilizou a X870 e a B650 como placa-mãe. Os processadores testados eu já falei para vocês, as memórias utilizadas também mudaram um pouco. A gente utilizou as Kingston Fury Renegade a 6000 megatransfers e a gente utilizou especificamente no caso do 9800X3D um kit enviado pela AMD, porque era uma memória que já estava certificada para esse kit. Mas depois a gente acabou testando com as Kingston e viu que também estava certificado, então a gente podia ter utilizado normalmente.
Para refrigerar, a gente utilizou um water cooler de 360mm para todos os processadores e a fonte utilizada foi uma V850 Gold V2. Os jogos e os programas estão armazenados num Kingston Fury Renegade de 4TB. A placa de vídeo utilizada é uma RTX 4090 Founders Edition e eu já vou explicar para vocês, você não precisa combinar uma RTX 4090 ou nenhuma placa de vídeo nesse nível de performance para esses processadores, principalmente para rodar em Full HD, mas essa é a forma com que você retira a limitação da placa de vídeo, ou seja, a placa de vídeo não vai ser o limitador, mas ela pode ser, eu vou explicar isso para vocês durante os testes. De qualquer forma, o objetivo é sempre tirar o gargalo e claro que no futuro pode ter placas de vídeo com essa performance para Full HD, e aí a gente quer ver qual que é o máximo que esses processadores conseguem extrair. Então vamos dar uma olhada na performance deles, consumo e temperatura para ver o que mudou de uma geração para outra e finalmente voltar para descobrir se vale a pena investir nele ou... Eu falei para vocês que seria um teste mais em jogos, mas eu também testei em aplicações profissionais, afinal, a diferença desse processador é justamente ele conseguir, né, trazer uma boa performance em aplicações profissionais por não ter a limitação do clock, temperatura, tudo que a gente tinha antes com a geração anterior. Então, por exemplo, aqui a gente tinha antes, né, inclusive um TJ Max menor, ou seja, a temperatura máxima de operação era até 89 graus, agora vai até 95, então já mudou alguma coisa. O clock também subiu 200 MHz no clock boost, né, e 500 MHz no clock base. Então isso deve fazer diferença em aplicações profissionais e é só por isso que a gente vai passar por essa etapa, porque afinal tem muita gente que acaba no fim trabalhando também com esses processadores. E aqui no Blender, se você for utilizar ele para uma renderização, ele consegue sair bem melhor do que o 7800X 3D, então faz bastante diferença, principalmente o clock base, porque a galera se preocupa muito com o boost máximo, mas na verdade o seu processador, quando for executar tarefas que exigem mais, ele vai estar utilizando vários núcleos e o clock vai ser bem mais baixo do que aquele boost máximo que normalmente se aplica a 1 ou 2 núcleos, dependendo das configurações da fabricante, de qual é o projeto do processador. Aqui no Blender, por exemplo, o 9800X 3D ele renderizou em 1 minuto e 41 contra 2 minutos e 11 no 7800X 3D. Pra vocês terem uma ideia, um 14900K renderiza em 1 minuto e 8. Claro, existe uma grande diferença ainda, né? Mas o 9800X 3D consegue ser 30% mais rápido do que o 7800X 3D no Blender. Ou seja, não tem mais que fazer aquela escolha entre um processador mais para jogos ou um processador mais para trabalho. Dá para equilibrar, principalmente num processador com 8 cores e 16 threads. É bom lembrar que o 14900K tem mais cores e threads, são 24 cores e 32 threads contra os 8 cores e 16 threads, então considerável. O 285K continua ali brigando com o 9950X, mas são processadores com mais cores e no caso do 9950X mais cores e threads. Em relação ao consumo, claro, a gente tem um aumento ali, né, no consumo, a gente foi para 265 watts contra 170, né, então teve um aumento considerável de 46%, mas a gente também teve um ganho de performance, né, então a eficiência eu não achei que foi tão maravilhosa aqui, mas a gente teve um aumento de performance. Partindo agora para o Cinebench, a gente testou ele no R20 e no R24, são duas versões, duas renderizações diferentes baseadas no CPU. Aqui no Multi, o 9800X 3D fez 9.063 pontos contra 7.190 do 7800X 3D. Quanto aos outros processadores, ele perde porque ele tem menos cores e menos threads, então já é esperado esse resultado, né? Então com 8 cores e 16 threads, ele fica 82% atrás do 9950X, que se a gente considerar não é tão ruim assim, né? Porque era para ele estar 100% atrás, né? Se a gente fosse só metade, mas não é bem assim a conta. Em relação ao consumo, de novo, aqui 165 watts do 7800X 3D, ou seja, o pico de consumo, mas como essa aqui é uma aplicação que vai só para o CPU, acaba que a carga fica mais em cima do CPU e do restante dos componentes que são necessários para essa operação. Então 165, 265 watts, o 9800X 3D não é exatamente tão econômico. Isso talvez se deva, claro, em relação à adição do empilhamento de cache 3D. Agora para o Cinebench R20 no single. Então no single aqui o 9800X 3D também foi muito bem, 813 pontos ele fez contra 710 do 7800X 3D. Se a gente comparar com o 9950X, que utiliza ali a mesma arquitetura, a mesma litografia, foram 892 contra 813. Então ele ainda fica atrás dos demais processadores mais fortes, né, com mais cores e threads, até do que o 14900K, mas teve um aumento importante em comparação com o 7800X 3D. E aí vocês perguntam, pô, mas e esse consumo esquisito aí? Pô, consumo é porque a gente está falando de multithread. Quando a gente está falando de single thread aqui, a gente consegue ver um pouco mais próximo do TDP mesmo. Então o sistema como um todo aqui consumiu 105 watts no 7800X 3D, enquanto que o 9800X 3D foi de 125. Agora partindo para o Cinebench R24, essa aqui é uma renderização um pouco mais pesada, tá? Então ela é mais atual, ela demora mais e também estressa por um tempo mais prolongado o processador. Aqui o 7800X 3D fez 1.110 pontos e o 9800X 3D 1.371 pontos. De novo, eles continuam atrás de todos os outros processadores, principalmente no multithread, mas a gente já tem um ganho de 19% aqui, bem importante, bem interessante, principalmente numa renderização. No
single aí fica um pouco mais equilibrada a coisa, afinal a gente não tá falando só de quantidade de cores e threads, né? A gente tá falando ali do quanto que ele consegue alcançar com esses núcleos, qual que vai ser o IPC, qual que vai ser o ganho. E aqui, em relação aos 7800X3D, ele foi muito bem, 134 contra 114. E foi muito bem em comparação aos demais. Por exemplo, 14900K faz 135 pontos no Cinebench R24, ele fez 134, um empate técnico. Então a gente tem um resultado muito bom pro 9800X3D. Comparação 9950X, ele ainda fica um pouco atrás, ele fica 6 pontos atrás, mas não é uma margem tão grande. O 285K é que tem um single bem forte aqui, né? Agora sim, finalmente chegamos aos jogos, e vamos começar pelo Plague Tale Requiem. Aqui o 9800X3D fez 231 de média e 161 de mínima, e o 7800X3D, 237 de média, 159 de mínima. Então, na verdade, ele fez menos FPS do que o 7800X3D. E antes que você assuste, isso já era esperado. Peraí, como assim, Robson? Já era esperado? Sai um processador novo, é pior do que a geração anterior? Lembra que eu falei pra vocês que ele é baseado nos Ryzen 9000? Então volta lá e vê o review dos Ryzen 9000, você vai começar a entender por que isso acontece às vezes. Mas se comparar, por exemplo, com o Core Ultra 9 285K, 184 FPS de média, 129 de mínima. Eu vou deixar uma ressalva aqui que esses testes provavelmente vão mudar no futuro se a Intel trouxer uma correção. Por enquanto, são os resultados que a gente tem mesmo. A gente retestou todos os processadores mesmo depois do lançamento e continua igual. Mas ele bate todos os demais processadores. Eu só fico atrás do 7800X3D por uma margem de 3%, que dá pra considerar que tá dentro da margem de erro ali, né? Mas a performance foi, no pior dos casos, um pouco atrás da geração anterior, no melhor dos casos, a mesma coisa nesse jogo. Partindo para Avatar Frontiers of Pandora, aqui o 9800X3D fez média de 217, mínima de 151, contra uma média de 218 e mínima de 142 do 7800X3D. Aqui todos os processadores fazem mais ou menos a mesma média, então a gente provavelmente está chegando numa limitação, seja da engine, ou seja mesmo do que dá para entregar de FPS lá com essa configuração. A diferença fica mesmo por conta das mínimas. E é interessante esses cenários onde todos os processadores têm uma performance muito próxima, porque a gente consegue ver a estabilidade deles. Se a gente chegar no limite, né, do que dá para entregar, o que eles entregam de estabilidade. A gente teve na média um empate técnico, né, com o 7800X3D, mas o 7800X3D já fica à frente de todos os outros processadores. Mas na mínima, o 7800X3D ficava atrás, por exemplo, do 285K. E agora o 9800X3D fica à frente. É por uma margem muito pequena, mas é o que dá pra gente medir nesse teste. Então a diferença ali na mínima foi de 6%, enquanto que a média foi igual. Então é bem interessante a gente conseguir ver isso, né, porque ele ainda ganha por 3% ali do 285K e ver que as mínimas pelo menos melhoraram. Isso talvez seja atribuído por conta ou da construção do impedimento de cache ou mesmo até por conta do clock base mais alto. Porque lembra que eu falei pra vocês, quando usa vários cores e threads, é aí que o clock base faz diferença. Black Myth Wukong, inclusive, é um exemplo desse. Black Myth Wukong é um jogo bem pesado, até mesmo para um RTX 4090. E claro, não é só a GPU, pesa pro CPU também. A gente roda no preset alto e esse é um cenário daqueles que eu mostrei pra vocês. Eu comentei no começo, se a placa de vídeo for limitador, não vai fazer muita diferença. É por isso que a gente tenta remover. Mas mesmo aqui, a gente consegue ver uma diferença entre os processadores, seja na mínima ou seja na média. Por exemplo, o Core Ultra 9 285K não conseguiu bater o FPS que todo mundo chegou ali, ele ficou em 153. Mas o 9800X3D também não conseguiu, ele ficou em 156, né? No fim, ficou todo mundo igual ali e nas mínimas a gente teve uma pequena oscilação. Então, esse é um clássico exemplo de a GPU é quem acaba limitando e nem é por falta de vontade, é porque o jogo realmente é muito pesado. Com o lançamento da próxima geração, talvez a gente veja alguma diferença. Mas, de qualquer forma, é um teste importante de estabilidade, para ver se mesmo quando a GPU limita, o processador consegue acompanhar. E se você tiver uma placa de vídeo fraca e colocar um processador forte e for comparar os outros, o resultado vai ser sempre tipo isso aqui. Quase nada de diferença. Call of Duty Modern Warfare 3, então tá mudando, porque agora chegou o Black Ops, mas a gente ainda tá testando nesse jogo para usar como referência, né? E aqui a gente vê o 9800X3D fazendo uma média de 374 e mínima de 252. É curioso porque ele perde na média, o 7800X3D faz média de 392, mas ele ganha na mínima, porque o 7800X3D faz média de 222. E nesse caso é complicado, porque claro, o número maior sempre vence, o marketing ama essas coisas. Mas eu diria que a estabilidade é mais bem-vinda, principalmente quando você já está bem acima dos 300 FPS. Então 374 FPS com uma mínima de 252 é bem interessante mesmo. A gente está falando de uma diferença de 12% nas mínimas e só 5% na média. Aí é uma questão de evoluir, né, na sua concepção do que é mais importante. Para fins de resultado, o 7800X3D venceu na média, mas perdeu na mínima. CS2, outro jogo competitivo aí também, aqui o 9800X3D fez média de 714 e mínima de 265, então continua ali quebrando recordes, os processadores X3D. O 7800X3D já fazia uma média muito boa, 669 de média e 237 de mínima. Não só a média, mas a mínima dele já era muito boa. Vocês veem que tem uma discrepância muito grande da média no CS2 com a mínima, e é a oscilação que você vai ter, momentos com FPS muito alto e com um FPS muito baixo. Quanto menor essa distância, menos você sente o baque dessas oscilações que tem, principalmente num cenário que você não
está limitado por GPU. Então tem uma performance melhor do que a geração anterior. Não é tão grande a diferença, são 6% na média, mas na mínima a diferença é de 11%. E de novo, para esses jogos eu acho que faz bastante diferença, ou pelo menos positivamente, né, você ter uma mínima melhor. Cyberpunk 2077, que segundo algumas pessoas não pesa no processador. Aqui a gente consegue ver, né, quanto que o processador consegue empurrar, né, rodando com um preset no médio. Bom lembrar que a gente não usa o FSR aqui, a gente está usando em Full HD nativo, mas com preset médio sem Ray Tracing, é justamente para ver quanto que dá para empurrar de FPS nessa engine. O 9800X3D fez média de 240 e mínima de 172. Curiosamente, é uma média melhor do que a própria AMD conseguiu nos testes deles. Isso aconteceu bastante por aqui, para os dois lados, ou melhores ou piores. Aqui o 9800X3D ficou à frente, o 7800X3D já tinha a melhor média, que era de 226 e mínima de 154. E quando você acha que não dá para ter mais FPS, aí vem um processador que dá mais FPS ainda. Eles batem com boa folga, né, os outros processadores, o que chega mais próximo era o 14900K, que aqui vai bem, 197 de média e 141 de mínima. E de novo a gente teve um aumento na média e também na mínima, e o ganho maior foi na mínima, 10% na mínima e 6% na média, se a gente comparar com o 7800X3D. Horizon Forbidden West, aqui também é um jogo que é relativamente pesado e pode não parecer, porque os processadores normalmente conseguem médias muito próximas, porque dependendo do cenário que você está testando, você vai limitar por GPU ou por CPU. Aqui, o 9800X3D conseguiu fazer mais FPS, 252 na média e 171 na mínima, então finalmente ele quebrou, né, aquela média que a gente tinha ali. O 7800X3D faz média de 236, o 9950X 231, o 14900K 226, a mesma do Core Ultra 9 200K. Então você consegue ver que existia ali, né, um território que não era explorado, e parecia que só assim, não, agora realmente limitou, mas não, o processador conseguiu extrair mais e principalmente teve uma mínima bem melhor que os demais. Então, por exemplo, o 7800X3D ficou 6% na média, mais 9% na mínima atrás do 9800X3D. E os demais processadores também, como por exemplo o 9950X ficou 12% atrás nas mínimas. Então o ganho nas mínimas foi realmente maior do que nas médias. Ficou uma confusão esse negócio, maior, média, mínima, enfim. Spider-Man Remastered, aqui vale uma ressalva. A própria AMD reconhece que tem problemas com o Spider-Man Remastered e eles estão trabalhando para resolver. Mas como ele já estava aqui e é uma realidade, você vai comprar o processador e se eles não resolverem os problemas, eles existem, a gente trouxe para vocês de qualquer jeito. O 9800X3D fez a melhor média com 206 de média, mas a pior mínima de todas, com 80. Então, eu acho que é justo dizer que sim, eles têm um problema no Spider-Man. O 7800X3D fez média de 185 e mínima de 129. O 9950X, que também é um Ryzen 9000, fez média de 167 e mínima de 83. Então eu diria que sim, os Ryzen 9000 têm um grande problema com o Spider-Man Remastered. Mas se a gente descartar a mínima, considerando que eles vão resolver isso em algum momento e que ele faça pelo menos a mesma mínima do 7800X3D, muito bom o ganho. Na média foi um ganho de 10%, na mínima foi bastante coisa. Vamos deixar assim. Aliás, esse é um alerta. Se você vai comprar produtos no lançamento, você pode encontrar diversos problemas. Me pergunte como eu sei. Starfield, um jogo super aclamado aí, disputado a tapas para que haja testes aqui. O 285K aqui foi bem, curiosamente, mas ainda assim perdia, né, para os demais processadores da AMD. O 7800X3D já estava na frente, com média de 127 mínima de 99, e agora vem o 9800X3D e explora de novo uma outra galáxia. 149 de média e 115 de mínima. Um ganho bem interessante aqui, de 15% na média e 14% na mínima. Starfield realmente é um dos jogos já feitos, não é mesmo? The Last of Us, ele é um port para console, né? A gente também toda vez acha que encontrou o limite, mas de novo o 9800X3D conseguiu ir além. 182 de média, 111 de mínima. Aqui a gente teve um ganho considerável tanto na média quanto na mínima. A gente já tinha o 7800X3D fazendo média de 160 e mínima de 102, e aqui uma das únicas vitórias que tinha, né, realmente pro 285K em comparação aos processadores da AMD, fica para trás, porque agora o 9800X3D conseguiu bater. Pelo menos na média, na mínima ele ainda fica 2% à frente. Tecnicamente é a mesma coisa. Não conta para AMD. Deixa a Intel ficar feliz, porque pelo menos alguma coisa eles precisam ganhar, né? O 7800X3D ficou 12% atrás na média e só 8% na mínima. Nesse caso aqui a gente teve um ganho maior na média. Qual que é o resultado de toda essa salada em jogos? Pois é, em jogos aqui, se a gente pegar a média dos 10 jogos, a gente tem aqui o 9800X3D à frente com 272 de média e 160 de mínima. É claro que isso aqui inclui o Spider-Man, que dá uma zoada legal, né, nas mínimas, mas o ganho nas mínimas é para ser maior que isso. Inclusive, olha esse gráfico aí que eu não avisei ninguém e vocês vão colocar na tela sem o Spider-Man. Dá uma alterada legal, né? Não sei porque eu também não fiz o cálculo, mas eu sei que dá. Então, se a gente comparar a performance geral, a gente tem um ganho ali na casa dos 4% na média e dos 5% na mínima, tá? Ou um pouco diferente se a gente tirar o Spider-Man. Mas a gente tem um avanço muito próximo do que a própria AMD esperava. Dependendo dos testes que vocês verem por aí, vocês vão falar, nossa, fulano teve 10% de ganho, nossa, fulano teve 2%, nossa, teve 6%. Isso vai acontecer bastante, porque dependendo dos jogos
jogos que você testa, do conjunto de jogos que você testa, ou de local que você testa, como você testa o jogo, né, qual preset gráfico, isso vai mudar, porque vai ficar mais sensível. A gente testou alguns jogos e mostrou para vocês que existe limitação de GPU e isso é uma realidade. Em alguns casos você não vai conseguir extrair mais FPS, a não ser que você force uma resolução muito baixa para conseguir encontrar essa performance. E tudo bem, porque nos outros jogos que existe essa diferença é onde você consegue medir. Mas o próprio gráfico que a AMD mostrou apresentava essa divisão. Do lado esquerdo você via os jogos que tinham uma performance igual ou às vezes até pior do que o 7800X3D, enquanto que do outro lado você via ganhos absurdos em jogos muito jogados, tipo Ashes of the Singularity ou Fórmula 1 2014, 2018, faz bastante tempo. Então assim, é claro, dependendo do cenário que você pinta, você consegue extrair uma performance muito boa, mesmo que ninguém se importe com esses jogos ou com as engines, porque não, estamos testando engines diferentes e foi muito bem na engine do Strange Brigade, porque é Vulkan e a gente precisa mostrar que em Vulkan vai bem. Enfim, a maioria dos cenários que a gente encontrou aqui, a diferença não foi gigantesca, não chegou a 2 dígitos, é bem difícil chegar a 2 dígitos, mas quando chegou foi nas mínimas, e o ganho nas mínimas foi realmente bom, isso é excelente, afinal traz mais estabilidade. Se fosse para chutar, e não que eu estivesse chutando, mas é claro, com clock base mais alto ajuda bastante, são 500 MHz, e é ali que mora a diferença, não nos 200 MHz que tem no boost máximo, porque esse boost máximo vai ser atingido às vezes. Mas a gente tá falando de Ryzen 9000 e se a gente falar de Ryzen 9000 e não falar de ganho de eficiência energética, o pessoal vai surtar. Então vamos ver aqui em relação ao consumo. Bom, a gente teve ali uma diferença de 5, 6%, vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil para você. 10% no melhor cenário na média. No consumo, a gente medindo o pico aqui, né, do sistema e o consumo do CPU, na média dos jogos, o 7800X3D, só o CPU consumiria na casa dos 72 watts. O 9800X3D, 104 watts. Não tá ruim. E o sistema como um todo, né, 433 watts no 7800X3D e 492 watts no 9800X3D. Então, assim, o consumo só do CPU, a diferença subiu bastante. Mas o sistema como um todo não subiu tanto. Então, só 12% de aumento para ter um ganho de 10%. Então, eu diria que foi um ganho meio que linear. Você ganhou mais performance, mas você também consumiu mais. Então não dá para dizer que teve um ganho de eficiência energética nesse sentido. Principalmente se a gente considerar o consumo ali só do CPU mesmo, o TDP do CPU. Em relação à temperatura, né, a AMD falou bastante que eles conseguiram mudar, alterar isso, né, aumentar o limite de temperatura, melhorar a dissipação térmica, justamente por conta da construção, de como é a engenharia dessa nova geração, a segunda geração de empilhamento de cache 3D. E a gente consegue ver o resultado aqui, utilizando a mesma solução para todos os processadores, mas sem controlar. Aqui a gente não travou a rotação de fan nem nada, deixou o sistema fazer isso. O 9800X3D teve um pico ali de 64 graus no teste, enquanto que o 7800X3D teve um pico de 71 graus. Então é um ganho bem importante e a temperatura desceu assim como desceu do 285K para o 14900K. Desceu bastante de uma geração para outra, né? Então 11% mais frio do que o 7800X3D, o que ajuda bastante, principalmente sabendo que a gente tem uma margem para overclock. É bom lembrar que esse processador é desbloqueado para overclock, enquanto que o 7800X3D não é. Pô, Robson, mas se ele tem suporte overclock, por que você não fez? Porque essa daqui é só uma amostra do 9800X3D e o overclock, ele oscila de acordo com a sua amostra. A sua amostra pode ser melhor que a minha ou pode ser pior. E aí eu vou mostrar um resultado para todo mundo que não vai fazer muito sentido. Então, em média, a AMD diz que espera uma folga ali para uns 200 MHz de overclock. O que eu posso dizer para vocês é que não vai fazer tanta diferença assim, não é o que vai tornar ele, o processador, ainda mais poderoso e nem justifica para dizer que ele é muito melhor do que o 7800X3D. Sim, o empilhamento de cache 3D da forma como é feito agora melhora, principalmente em relação à dissipação térmica, ajuda em relação aos clocks e torna ele um processador como um todo melhor do que o 7800X3D. Isso eu posso dizer para vocês tranquilamente. O 9800X3D é um processador melhor do que o 7800X3D e os avanços que a gente vê neste Ryzen 9000 poderia ser o primeiro Ryzen 9000 que a gente recebe, porque essa daqui é realmente uma diferença que vale a pena mudar de uma geração para outra. Não vale a pena você sair de um 7800X3D para ir para um 9800X3D, mesmo com esses ganhos em aplicações profissionais. Se for para você fazer isso, já pega um outro processador que vai ser só para trabalho. Para quem está utilizando um processador que é equilibrado para as duas coisas, não compensa fazer um upgrade da geração anterior, e esse aqui que é o conselho que eu dou para todo mundo que está numa geração anterior, seja um 14900K, 13900K, um 7800X3D, enfim, você está na geração anterior, já está com um processador com empilhamento de cache 3D ou já
tá com um processador bem forte para jogos, não tem motivo para você fazer upgrade para um 9800X3D. Esse aqui é um processador para quem tá saindo de gerações anteriores, para você que tá vindo lá de um 5800X3D, você que tá vindo lá de um 9900K. Esse sim é um excelente processador para jogos. E não tem como dizer que não recomendo um processador desse. Ah, mas eficiência energética, o ganho não foi tão maravilhoso. E sinceramente, nem precisa ser tão maravilhoso assim, porque quem vai montar um PC para jogos não tá tão preocupado com o consumo de energia. Meu Deus, e a Greta? A Greta tá preocupada com veículos no momento. E essa diferença de consumo aqui você vai demorar muito tempo para recuperar se você for considerar pegar um processador um pouco mais eficiente. Então, sim, já tá bom. O ganho foi importante, a gente teve um salto que realmente beneficia não somente no ganho de performance, ainda que nos testes que a gente fez aqui não foi um ganho maravilhoso na média, em vários jogos, em situações pontuais, onde realmente é importante, a gente teve um ganho que favoreceu o 9800X3D, com exceção do Call of Duty, que eu acho que tem que melhorar um pouquinho, mas a gente vai continuar testando, é claro. Que vontade que eu tenho de mandar um abraço para a AMD, porque esta porcaria dessa embalagem que eles mandam para um processador cada vez mais caro com uma embalagem cada vez mais horrorosa. Mas pelo menos não tem um nome tão ruim quanto os processadores da Intel. E a gente não tem nem embalagem do 285K, né? Que vergonha. Tem, tá aqui, ó. Mas no fim, Robson, o que você achou do 9800X3D? Eu achei um processador bom, eu diria que é o melhor lançamento de Ryzen 9000 de todos. Aí, breaking news, exatamente, capa de revista e tudo mais, a AMD pode usar isso como clipping, porque é fato, esse é o melhor Ryzen 9000 já lançado, pelo menos o mais empolgante, o que acaba desabonando um pouco o 9800X3D, porque os lançamentos da AMD, os Ryzen 9000 não foram lá muito empolgantes, não é mesmo? Então, esse aqui ser muito empolgante não quer dizer lá muita coisa. Mas claro, com o Core Ultra 9, 285K e todo o line-up da Intel sendo indescritível no lançamento, de ruim, tendo só o ganho de eficiência energética, fica bem fácil para AMD. Eles não precisaram de muito esforço para bater a linha Core Ultra da Intel, e foi isso que o 9800X3D fez. No momento, eu diria que ele é o melhor processador para jogos, e mesmo nos casos onde ele não é tão bom, ele ainda consegue ser melhor do que os processadores da Intel e do que os processadores da AMD da geração anterior ou da geração atual. Tô curioso para ver se eles vão trazer o 9950X, como que essa mudança de empilhamento de cache 3D vai impactar o 9950X3D, e provavelmente ele vai ser o melhor processador para produtividade e para jogos que a gente vai ter no mercado. Eu sei que eu preciso dizer isso porque tem uma galera que está se segurando aí para reclamar, mas não. A gente não testou com memórias com clocks mais alto, porque a própria AMD diz que 6.000 MHz ou megatransfers por segundo é o sweet spot para esses processadores. Não se espera um ganho considerável, principalmente com as memórias CUDIN, que é o que você espera com os processadores da Intel, com os Core Ultra 9, Core Ultra 7, enfim, os processadores Arrow Lake, enquanto que do lado da AMD não se espera um ganho muito grande em relação ao clock de memória, até porque a controladora de memória continua a mesma. Então é aquela, né? Santo de casa não faz milagre e tal. Se não fazia diferença nos 7.000, não vai fazer diferença nos 9.000. Então não precisa gastar. Talvez seja um lado positivo, você não precisa gastar muito com memória, porque é só essa daí que vai fazer diferença mesmo. E vocês, o que vocês acharam? Vocês comprariam um 9800X3D? Iriam no 7800X3D? O que vocês vão fazer? Qual que é a conclusão desses lançamentos? Você estava esperando ganhos de 20%? 30%? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, onde nós vamos testar o 9800X3D com outros processadores que você pode sugerir nos comentários, mas, por exemplo, com os processadores das gerações anteriores e até com modelos mais antigos, para ver se vale a pena fazer esse upgrade. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima. Agora eles não caem, porque passar vergonha, né? Pra quê? Não cai, agora a caixa não cai mais.